Boa tarde, é um prazer novamente dividir com vocês um pouco de conhecimento sobre um repertório tão importante para nós como é o Concerto em Sol Maior de Mozart. Eu vou, nesse primeiro vídeo, falar exclusivamente sobre o primeiro movimento, sobre o tema, as variações, como estudar, também oferecer uma interpretação historicamente orientada. Primeiro, só vou situar o Concerto de Mozart, não é? Ele foi escrito em 1778, após o Mozart recebeu uma encomenda de um empresário holandês que trabalhava para a Companhia das Índias da Holanda, uma pessoa extremamente rica e que, para nossa sorte, era flautista amador. E ele, nessa época, Mozart estava na corte de Mannheim e recebeu essa encomenda. O nome dele é Philippe de Gian, que encomendou para o Mozart 3 concertos. Na encomenda ele dizia 3 concertos de execução fácil e 4 quartetos para flauta e cordas. O Mozart nessa época estava extremamente atarefado e ele, numa carta ao pai, dizia do porquê ele demorou para entregar a encomenda ao de Gian e não a entregou completa, como a maioria de vocês sabem. E ele, numa carta ao pai, ele diz que o pai sabia como era difícil para ele escrever, principalmente sob a pressão de tempo por ser uma encomenda, porque ele estava extremamente atarefado e também estava apaixonado nessa época pela irmã da futura mulher dele. Ele não casou com a pessoa porque ele estava apaixonado, apesar de ter escrito várias áreas e óperas para ela, mas casou com a Constanza. Bem, isso é história. Ele entregou apenas o Concerto em Sol, que é catalogado com o índice Köchel 313, não é? O concerto que nós temos em Ré maior é uma transcrição de um concerto que ele havia escrito um ano antes para oboé em Dó maior, e muito tempo depois, um bom tempo depois, ele acabou entregando os 4 quartetos. Também temos o Andante em Dó maior, que, segundo pesquisas, talvez fosse o movimento do meio do Concerto em Sol maior, mas não há provas, não existe um manuscrito disso, então toma-se esse andante com uma peça independente no repertório. Ok, então vamos lá, eu vou tocar os pedaços mais importantes do primeiro movimento. A minha ideia é que é como se você estivesse se preparando para um concurso, ok? Aliás, falando nisso, o Concerto em Sol maior é a peça 99,99% das orquestras no mundo pedem como peça de confronto, invariavelmente, o Concerto em Sol maior, o primeiro movimento, com uma cadência. Por que eles fazem isso? Bem, como vocês poderão ver, Mozart consegue, apenas com escalas e arpejos, montar uma música maravilhosa, incrível, não é? Então, nessas escalas e arpejos que nós todos aprendemos e deveríamos saber muito bem tocá-las, ele coloca a música, ele faz o pacote artístico com esse material musical que ele tem. E de tão simples é muito difícil, nós reputamos assim. Então, aqui, nesse primeiro movimento, quem está ouvindo pode perceber toda a capacidade do intérprete em dominar os aspectos técnicos, de se fazer uma escala, de se fazer um arpejo no tempo afinado, e também conseguir se exprimir com tão pouco material, se exprimir de uma maneira artística interessante. Ok? Vamos lá então.
Essa é a exposição, é a introdução, é o tema primeiro desse concerto. Desde o primeiro dia até, espero que o meu último dia, não tão próximo, eu, flautisticamente falando, eu venho trabalhando essa escala. Ela tem que ser o mais limpo possível, o mais igual possível. Essa articulação que nós utilizamos, tia, tacatia, tacatia, ticatá, certo? Duas primeiras ligadas, duas desligadas. E aqui você já consegue mostrar, para quem estiver ouvindo, seja ela a banca, seja ela o público, o seu controle rítmico e de sonoridade. Um complicador dessa frase são as notas repetidas. Ré, do, si, lá, lá, sol, fá, mi, mi, ré, do, si. Isso complica a execução em qualquer instrumento. E aqui nós observamos várias vezes nesse primeiro movimento. A introdução. Cuidado para fazer o ritmo correto. Eu ouço muito alunos e às vezes até alguns profissionais já fazerem o ritmo ré, 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 errado. E com a articulação correta. Sol, ré, 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 ré. Separados, não tem nenhuma ligadura. Ó, errei. Essa escalinha é terrível. Ok? Então, separados, bem colocado. Eu sempre faço a imagem como a orquestra termina grandiosamente antes dessa introdução. Pam, pam, padam, e você tem que entrar como se você fosse um trompete. Grandioso, como está dito no nome do movimento. Allegro, maestoso. Uma dica importante. Não toque mais rápido do que 116 a ser mínima. Entre 112 e 116 é um andamento bastante interessante. Não é nem rápido, nem lento. Ok? Outra dica, aqui que a gente já tem nessa primeira frase. Eu uso fazer os trinados em Mozart, em todo o período clássico, começando pela nota superior. Vocês podem pesquisar os tratados da época, ou mesmo livros sobre esse assunto, escritos no nosso tempo, dizendo que é possível tocar Mozart, tocar o classicismo, ainda com a noção do período barroco, de começar os trinados pela nota superior, ou eu sei que existem pessoas que dizem que não, no classicismo já se faria o trinado na nota. Então, os dois métodos são aceitáveis. Para mim, soa muito melhor que você comece pela nota superior. Porém, tome cuidado para, quando a nota anterior já é a superior, não a repita. Não toque ta-ta-ta, ok? Por exemplo, no meio da exposição, temos isso aqui. Eu ouço muitos alunos, eu tenho sempre que corrigir fazendo isso. Não façam isso, por favor, ok? O correto é... Aqui, a nota anterior já é a superior, não repita. Junto com a dificuldade das escalas descendentes e ascendentes, nós temos aqui o que ele colocou muito, escalas em terças, não é? Elas são difíceis de se tocar claramente, como eu estava pedindo logo no início. A primeira escala em terça que aparece aqui é essa.
tem nenhum segredo para conseguir tocar isso de uma maneira satisfatória que não seja estudar. Façam ritmos. Isso é mais eficiente do que você ficar repetindo 4, 5, 16, 17 vezes e aí na realidade você está, quando você só repete tentando acertar, você está fixando o erro. Então o estudo precisa ser inteligente, você precisa encontrar maneiras de torná-lo eficiente e não muito devagar. Bom, vamos falar de um pouco de ornamentos. Por exemplo, e ele escreveu as notas, as apogiaturas têm que ser curtas. Toda vez que ela aparece, mas lá para frente também ela aparece novamente, vocês têm que tomar esse cuidado. Aqui eu esqueci de uma coisa muito importante no início, que é, tenha uma boa partitura. Não use, por favor, as edições do IMLSP como única fonte, tá? Existem muitos problemas nessas edições, muitos erros. Procure ter edições como essa, da Henley Ferlich, acho que dá para ver, não é? E aqui não é uma propaganda comercial, é apenas uma dica. Essa editora tem todos os concertos com um vasto prefácio explicando, colocando historicamente, falando sobre as cópias, os manuscritos e, acima de tudo, o que é mais importante, sem erros. Mesmo assim, bom, eu tenho a Henley Ferlich, tem a Bärenreiter e tem a Eulenburg, da Suíça. Mesmo nessas edições, nós encontramos dúvidas de algumas notas. A primeira, que infelizmente aqui eu não tenho numeração de compasso, mas é a primeira escala ascendente que aparece no início, que em algumas edições você tem essa versão, Dó sustenido antes do Ré, e em algumas edições você tem Dó natural. É Dó natural, ok? Por quê? Porque um compasso antes, a orquestra toca a mesma figura com Dó natural. A mesma coisa acontece na primeira escala em terças, que em algumas edições nós temos Sol sustenido as duas vezes, e o certo é primeiro Sol natural. Ok? Isso é muito importante. Hoje em dia, se você tocar com essa versão equivocada que eu estou falando aqui, você vai estar errado. Ok. Vamos seguir. Um ponto importante também é que o Moser coloca, deixa eu ver quantas vezes, por duas vezes aparece a escala de terças com a notação, a primeira nota como se fosse uma apogiatura. E em algumas outras edições, os editores já tomaram a liberdade de escrever como se fosse semicocheia. Então, eu toco a versão como semicocheias. Aqui também eu posso afirmar que não vai soar errado se você fizer uma ou outra. O que você tem que tomar cuidado é que quando você fizer a versão como se fosse notas de passagem, grace notes, eu esqueci a palavra em português, grace notes, ornamento, perdão. Se você tocar como se fossem notas ornamentais, que sejam bem curtas e bem diferenciadas da figura de semicocheia. Ok?
Logo em seguida, nos 2 próximos compassos, acontece também um problema muito grande, na maioria das interpretações, é de fazer o ritmo errado e não seguir exatamente o que Mozart escreveu. Muita gente toca fazendo essa figura. Como se tivesse uma pausa. Não é isso. A nota curta é apenas para diminuir o tamanho da nota e o ritmo também. Muito importante fazer o ritmo correto. Ta 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 tam tam tari ti ta tam ta tam tam. Sem pausa, por favor. Uma coisa que eu não falei no início e que talvez vocês estejam notando é que eu quase não estou usando o vibrato. Novamente, se vocês forem pesquisar, forem ler a respeito, ainda no período de Mozart e um bom tempo depois, os instrumentos de sopro não usavam vibrato. Apenas em algumas notas longas se tem notícia de que existia uma tentativa de fazer um vibrato. Quando eu comecei a estudar flauta, há um bom tempo atrás, seria muito estranho tocar Mozart ou tocar qualquer música sem o vibrato, porque nós estávamos na efervescência da era Rampal, James Goley, muito vibrato, que era encarado como uma questão de interpretação, muito intenso, mas as coisas evoluem. Então, se você quer soar historicamente correto, use pouquíssimo vibrato em Mozart. E se você não usar, você vai estar mais correto ainda. É difícil. Eu mesmo, às vezes, vejo uma nota longa, tenho vontade de vibrar, mas seja muito parcimonioso no uso do vibrato, ainda em Mozart. Ok? Vou falar agora sobre a questão da articulação. Também no período de Mozart, os intervalos muito distantes não se ligava de maneira alguma, porque ainda a flauta era o traverso, ainda era um instrumento bastante rudimentar, perto do que nós temos hoje, e se evitava fazer ligaduras em intervalos muito grandes por questões de eficiência. Então, muitas edições ruins têm nessa figura certo? Não se ligava esses intervalos. Então você pode colocar na minha conta, que eu estou dizendo, que o correto aqui é fazer tudo desligado. Vou tocar um pouquinho de antes. Ok? Desligado. Vou chegar aqui, eu pensei e fui fazer, me atrapalhei. Mas eu vou dar uma outra dica. Na frase logo seguinte, tem a escala com a terminação, com a resolução da cadência. Esse trinado de Mi com Fá sustenido na terceira oitava, a posição que se ensina originalmente, é muito desafinado. Com o polegar, né? Existe essa alternativa aqui. O Lá, a chave do Sol sustenido, a primeira chave do Fá, dedinho aqui na primeira chave. Ele é um pouquinho baixo, você compensa, mas sai muito melhor. Se vocês virem a maioria dos profissionais nos vídeos no YouTube, vocês vão ver que essa é a posição a se utilizar. Basta se acostumar um pouquinho e você vai ganhar muita qualidade nesse trinado. Seguindo, a famosa passagem dos arpejos, aqui.
A primeira colcheia sempre curta. Pam, taqui, 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 taqui. Então, primeiro grupo desligado. E depois, todas as frases seguintes que começam com o trinado, tem que se fazer o trinado e a terminação. Ok? Essa é chata. E etc. Isso é muito importante, mostrar controle rítmico aqui, não correr, controle de sonoridade, você vai ter uma efetividade muito grande. Bom, estamos chegando próximo ao fim. A reexposição que ele faz numa oitava abaixo, também cuidado com o ritmo. Também cuidado para não fazer essa semínima que eu acabei de tocar, muito curto. A gente chega no sol e esquece de tocar o dó, praticamente, não é? Pensa sempre em continuar. Temos aqui novamente as escalas. Lembre-se, não repita o lá quando você for fazer o trinado, senão vai sair, eu vou subir para cima, né? E vai sair um vício de linguagem. E a terminação é semicocheia, ele escreveu a terminação. Não? Certo? Novamente temos aqui as passagens com as notas curtas. Mesma coisa, não ligar o Sol com Fá. E vamos para o final. Ok? Aqui novamente temos uma escala de terça com divergência de notas nas diferentes edições. O correto é e não Dó sustenido como nessa minha edição está escrito. Dó natural. Dó natural, Dó sustenido. Depois não há problemas de notas, são problemas técnicos de fazer bem firme, bem igual a pulsação. E novamente os trinados. Tem uma dica importante aqui, novamente de posição e trinado. Trinado de Ré na terceira oitava é com a primeira chavinha ou a segunda, depende de que lado você olhar. Então, o Nilson vai focalizar bem aqui. Não faça com essa daqui. Essa aqui é a posição para a primeira oitava. Essa, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, para a segunda oitava. E o ritmo também, e não repita, como eu já disse lá antes, a nota anterior duas vezes. Tem a mesma frase quando se faz muito erro rítmico. Etc. Pam, tadam, tadam, sem pausa, ritmo correto. E no final, novamente, temos aquele salto que em todas as edições vem ligado, a maioria das edições, não essa daqui, essa aqui não está, e que eu peço a vocês que estudem desligado. E não? Ok? Bem, um capítulo importante nos concertos de Mozart são as cadências. Eu
próximo vídeo, vou falar sobre as cadências para os 3 movimentos do concerto em Sol e também para os 3 movimentos do concerto em Ré. Na época de Mozart, as cadências eram realmente improvisadas. Era o momento do intérprete mostrar a sua virtuosidade, não só tocando, como criando, como fazendo-as. Então as cadências eram muito mais curtas do que se, com o advento do romantismo, passou-se a ter as cadências como uma demonstração de quase poder sobrenatural do intérprete. Então, também isso é importante observar, não utilizar as cadências muito românticas, muito grandes. Mas eu vou falar bem objetivamente sobre as características que toda cadência tem que ter, expor o tema, ficar em maior, depois menor e voltar à tonalidade do movimento. E vou dar algumas dicas, nomes de edições de cadência que vocês podem ter e também umas muito poucas pequenas dicas de como compor a sua própria cadência. Ok? Um abraço, até a próxima.